Alô? Às 19h30, sob a proteção de Deus, dou início à 28ª sessão ordinária do dia 22 de setembro de 2014. Da 45ª legislatura, solicito o primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Estão presentes Dr. José Eduardo, Helenice, Heber, seu Claudinho, Roberto Campos, Dr. Chaves, João Henrique e Claudinei Damalho. Feita a verificação, havendo número legal regimental, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos constantes do expediente da sessão. Ofício do expediente. Documento do Executivo. Ofício número 308 de 2014 encaminha a resposta ao requerimento 175 de 2014 de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição dos vereadores. Ofício 309 de 2014 encaminha a resposta ao requerimento 411 de 2014 de autoria do vereador Roberto Campos. À disposição dos vereadores. Ofício número 310 de 2014 encaminha a resposta ao requerimento 363 de 2014 de autoria do vereador Claudinei Damalho. À disposição dos vereadores. Ofício número 311 encaminha a resposta ao requerimento número 146 de 2014 de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício número 312 de 2014 encaminha a resposta ao requerimento número 499 de 2014 de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior. À disposição dos vereadores. Ofício número 313 de 2014 encaminha a resposta ao requerimento 486 de 2014 de autoria do vereador Claudinei Damalho. À disposição dos vereadores. Ofício número 314 de 2014 encaminha a resposta ao requerimento 94 de 2014 de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição dos vereadores. Presente o vereador Fernando Betti. Ofício número 315 de 2014 encaminha a resposta ao requerimento 412 de 2014 de autoria do vereador Raimundo Rui. À disposição dos vereadores. Ofício número 316 de 2014 encaminha o projeto de lei número 108 de 2014 que dispõe sobre a doação de área de propriedade do município a Ana Maria Ferne dos Santos Gelo ME. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Obras. Ofício número 317 de 2014 encaminha projeto de lei número 109 de 2014 que altera a redação do artigo 1º da lei número 28 de 4 de abril de 1989 e da outras providências. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Redação. Ofício número 318 de 2014 encaminha o projeto de lei número 110 de 2014 concede subvenção social à Associação Filantrópica e Assistencial Cristiano Osório de Oliveira Filho e da outras providências. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assistência Social. Ofício número 319 de 2014 encaminha projeto de lei número 111 de 2014 concede subvenção social à Associação de Pessoas Portadoras de Deficiência de São Francisco de Assis e da outras providências. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assistência Social. Ofício número 320 de 2014 encaminha projeto de lei número 112 de 2014 concede subvenção social à União Sanjoanense de Proteção aos Animais, USPA, e da outras providências. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assistência Social. Presente o vereador Odair Pirinotto. Presente o vereador Gerson. Ofício número 321 de 2014 encaminha projeto de lei número 103 de 2014, dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício número 322 de 2014, em resposta ao requerimento 347 de 2014, de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição dos vereadores. Ofício número 323 de 2014, encaminha resposta ao requerimento 473 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano. À disposição dos vereadores. Ofício número 324 de 2014, encaminha projeto de lei número 114 de 2014, autoriza o Executivo a conceder no mês de dezembro de 2014 aos servidores municipais inativos e pensionistas uma cesta com produtos natalinos. Em deliberação.
Aprovadas as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos Relacionados a Servidores Públicos Municipais. Presidente vereador Bira. Ofício número 325 de 2014, encaminha projeto de lei número 115 de 2014, cria uma vaga no cargo de fiscal de serviços públicos, constante na tabela B do anexo 1º da lei número 670 de 92, e 4 vagas no cargo de motorista especializado, constante na tabela A do anexo 1º da lei número 670 de 92. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos Relacionados a Servidores Públicos Municipais. Documento legislativo, projeto de lei do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 305 de 2014, da mesa da Câmara. Concede revisão nos subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara e dá outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo número 306 de 2014, da mesa da Câmara, concede revisão no subsídio dos vereadores e do prefeito e do vice-prefeito municipal e dá outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei legislativo número 307 de 2014, de autoria do vereador Claudinei Damalho, dispõe sobre a implantação de mecanismo de proteção nas agências bancárias no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Parece que está tendo um projeto de vários vereadores sobre a proteção das agências bancárias. Eu vou encaminhar a Comissão de Justiça para analisar e, se possível, englobar tudo junto com os outros pedidos dos gerentes bancários. Projeto de lei legislativo número 308 de 2014, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, institui o cadastro municipal de pessoas com deficiência de locomoção nas unidades básicas de saúde e permite aos cadastros o agendamento por telefone de consultas médicas e exames no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei legislativo número 309 de 2014, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, dispõe sobre a instalação de piso tátil para demarcar obstáculos em áreas públicas, órgãos públicos e a localização da faixa de pedestre, visando a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência visual no município e dá outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assistência Social. Projeto de lei legislativo número 310 de 2014, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, dispõe sobre a divulgação na internet de alvarás de funcionamento dos estabelecimentos na cidade de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei legislativo número 311 de 2014, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, garante a boa acessibilidade de idosos e pessoas com dificuldade de locomoção nos ônibus do município de São João da Boa Vista e dá outras providências. Em deliberação. Em deliberação. Deliberação, doutor José Eduardo. Boa noite. Boa noite. Esse projeto de lei aí é para facilitar os idosos. O que acontece? O degrau dentro do ônibus é muito distante um do outro. Então, pessoas têm dificuldade para deambular, né? Então, tem dificuldade para subir a escada. Então, para ver se eles fazem alguma adaptação de degrau ali para facilitar para subir. Eu fiz um projeto outra vez, eles falaram que não tinha condição, porque o primeiro degrau é muito alto também, né? Então, eles param fora da calçada, então... Mas vamos torcer para que dê certo isso. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de resolução. Presente o vereador Raimundo Rui. Projeto de resolução número 11 de 2014, de autoria da mesa da Câmara Municipal, autoriza a Câmara Municipal a doar bens móveis à Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Moções. Moção número 104 de 2014, de autoria do vereador Claudinei Damalho, Bira, solicita o envio de moção de congratulações para a Escola Padre Josué Silveira de Matos, pelo 52º aniversário de fundação. Em deliberação. Peço para subscrever, senhor presidente. Aprovado as comissões de Justiça e Finanças, a moção número 104, subscrito vereador Claudinho, Heberson, José Eduardo, Fernando Betti, Rui, Odair Perinoto, João Henrique, Roberto Campos,
Moção número 105 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita o envio de moção de aplausos ao ilustríssimo senhor Francisco Pedro Regine Júnior pela realizada do 78º Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Em deliberação, aprovado ofício. Moção, A moção 105, subscrito do vereador Fernando Betts, Eduardo, Claudinho, Heberson, Daí Pirinotto, Roberto Campos, João Henrique e Claudinei Damar. moção número 106 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita o envio de moção de congratulações à direção da EMEB Genoefa Pan Bernardo, que no dia 19 de setembro do ano vigente, realizou formatura dos alunos do curso de Informática Básica do projeto Informado, em parceria com a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista e o Secafé. Em deliberação, aprovado ofício. Peço para subscrever a moção 106. Moção 106, subscrito do vereador Claudinei, Odair Pirinotto, Roberto Campos, Heberson, Claudinho e Fernando Betti, Rui, João Henrique. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimentos. Requerimento número 555 de 2014, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino, solicita informação sobre os médicos contratados no pronto-socorro municipal. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento número 556 de 2014, de autoria da mesa da Câmara Municipal, solicita a retirada de projetos de lei do Legislativo número 249, 250 e 251, todos de autoria da mesa. Em deliberação, aprovada a retirada pelo autor. Requerimento número 557 de 2014, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita ao CETRAN a construção de um redutor de velocidade na rua Luciane Eloy Zanetti, próximo ao número 63, no bairro Jardim dos Amoreiras. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento número 558, de autoria do vereador Gerson Araújo, encaminha o anteprojeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir um número telefônico de descagem gratuita para informações sobre medicamentos da farmácia popular e da outras providências. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento número 559 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita informação sobre a manutenção dos parquinhos instalados nas praças públicas. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento número 560 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do passe livre ao acompanhante credenciado de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida para o uso exclusivo de transporte coletivo no âmbito do município de São João da Boa Vista. Em deliberação. Deliberação, senhor presidente. Deliberação, Fernando Betti. Gostaria de subscrever? Requerimento 560, subscrito pelo vereador Rui, Fernando Betti, Odair Pirinotto, João Henrique, Claudinei. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento número 561 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da reserva de mesas e cadeiras para pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida em eventos públicos e da outras providências. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento número Requerimento 561, subscrito Fernando Betti, Odair Pirinotto e Claudinei Damar. Requerimento número 562 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre a implantação de sistema anti-apagão nos semáforos do âmbito no município de São João da Boa Vista e da outras providências. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento 562, subscrito Fernando Betti. Requerimento número 563 de 2014, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita ao prefeito municipal e ao gerente de operação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de São João da Boa Vista a instalação de uma agência de correios na região do bairro Jardim dos Ipês. Em deliberação. Deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador. Gostaria de subscrever o requerimento 563. Requerimento 563, subscrito vereador Gerson, Claudinei, João Henrique e Odair Pirinotto e Roberto Campos. Em deliberação, aprovado ofício.
Requerimento número 564 de 2014, de autoria do vereador Fernando Betts, solicita a excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidente da República, a instalação de uma agência dos Correios na região do bairro do Jardim dos Ipês, no município de São João da Boa Vista, estado de São Paulo. Em deliberação. Aprovado, oficiis. Peço para subscrever o requerimento 564. E o vereador Gerson. Requerimento número 565 de 2014, de autoria do vereador Fernando Betts, solicita ao excelentíssimo senhor Wagner Pinheiro de Oliveira, presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a instalação de uma agência dos Correios na região do bairro do Jardim dos Ipês, do município de São João da Boa Vista, estado de São Paulo. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Deliberação, vereador Gerson. Gostaria de parabenizar o nobre vereador pela iniciativa, tendo em vista que aquela região com o crescimento nos últimos anos está bem carente desses serviços de correios e mais as outras situações que ele veio solicitar esses requerimentos. Então, vereador, eu deixo aqui registrado meus parabéns pela sua acessibilidade, tendo em vista que é moroso, é demorado, mas quanto mais demorar a gente fazer esse requerimento, o senhor fizer, mais rápido será atendida a população. Então, o senhor está de parabéns pelo seu ato e atitude. Requerimento 565, subscrito vereador Gerson, vereador Claudinei, Odair Pirinoto, Roberto Campos. Em deliberação, aprovado, oficiis. Requerimento número 566 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita informações e providências para a instalação de 2 redutores de velocidade na estrada vicinal José Rui de Lima Azevedo, próximo ao Sítio dos Amigos. Em deliberação, aprovado, oficiis. Requerimento número 567 de 2014, de autoria dos vereadores Leonildo Chaves Júnior e Ademir Martins Boaventura, solicita às autoridades competentes a instalação de uma UTI neonatal em nosso município. Em deliberação, aprovado, oficiis. Peço para subscrever o requerimento 567, subscrito vereador Claudinei, Fernando Betts, Odair Pirinoto e João Henrique. Requerimento número 568 de 2014, de autoria dos vereadores Leonildo Chaves Júnior e Ademir Martins Boaventura, solicita às autoridades competentes a instalação de uma UTI pediátrica em nosso município. Em deliberação, aprovado, oficiis. Peço para subscrever o requerimento 568. Senhor presidente, eu gostaria de subscrever, lembrando que eu também já fui autor de vários requerimentos nesse sentido, e deve ser, não vou exagerar não, mas deve ser os 50 documentos que eu subscrevo nesse mesmo teor, né? E mais uma vez, vamos subscrever o documento. Então, requerimento 567 e 568, subscrito vereador Roberto Campos, os 568 pelo vereador João Henrique Claudinei, Odair Pinoto. Queria informar essa casa que o parlamentar regional da Mogiana, já conseguimos com o Estado, só está faltando a minha liberação. O Fernando Betts esteve na reunião em Pirassununga, o secretário estava lá, e nos prometeu que o Estado já liberou. Só está faltando uma verba federal para ser instalado aqui no município de São João da Boa Vista. Senhor presidente, Tá? senhor presidente, Vereador Chaves. eu gostaria de informar a casa que foi agendada uma reunião com o secretário de Saúde para discutir o caso e, assim que confirmado, eu irei passar a data para os demais vereadores. Eles estão todos convidados a comparecer em São Paulo, na Secretaria de Saúde, para discutir o caso. Nós queríamos agradecer ao vereador Dr. Chaves por nos avisar, né? Que também faz parte do Parlamento Regional da Mogiana, junto com o vereador Gerson. Então nós temos também já isso em andamento, uma reivindicação minha feita no Parlamento. Então nós estamos esperando para ver se chega a acontecer no município de São João da Boa Vista. Requerimento número 569 de 2014, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, solicita a implantação de um hospital municipal em nosso município. Em deliberação, aprovado, oficiis. Requerimento número 570 de 2014, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, solicita ao Executivo o envio de planilha de custos da Biosaúde. Em deliberação, aprovado, oficiis. Se o autor permitiu, eu queria Requerimento 570, subscrito vereador João Henrique, Fernando Betts e Claudinei Ramalho. Requerimento número 571 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita
ao governador do estado verbas para a construção de uma rotatória na estrada vicinal José Rui de Lima Azevedo, estrada vicinal de São João da Boa Vista, Santo Antônio do Jardim, com a estrada da Fazenda Cachoeira. Em deliberação, Peço para subscrever, se o autor permitir, senhor presidente. aprovado ofício. Requerimento 571, subscrito vereador Eberson, João Henrique, Fernando Betti, Odair Pirinotto e Claudinei da Mata. Requerimento número 572 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita providências da administração municipal para que sejam trocadas as lâmpadas queimadas no campo de futebol society do bairro do Jardim dos Ipês. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento subscrito vereador Fernando Betti, Heberson, Odair Pirinotto, João Henrique e Claudinei. Eu só queria completar, viu, Bira, eu não li todo o documento, mas precisa ver o que está acontecendo lá, porque, se eu não me engano, essa casa mesmo eu já fiz, acho que o outro já fez, já foi trocado, já queimou de novo, já foi trocado, para ver se não está acontecendo, completar o requerimento, se não pôs, está acontecendo alguma coisa lá, porque já foi trocado algumas vezes a lâmpada lá. Requerimento número 573 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita a instalação de dispositivos hidráulicos para o controle do consumo de água nos novos prédios públicos, bem como naqueles que passarem por reformas estruturais. Em deliberação, aprovado ofício. O requerimento 573, subscrito vereador Fernando Betti. Requerimento 574 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita ao prefeito municipal, através da Sabesp, informar sobre a possibilidade de promover palestras, encontros e orientações à população sobre a reutilização da água, sobretudo com as inovações tecnológicas que permitem o tratamento do reuso de água, inclusive de efluentes de esgotos sanitários. Em deliberação, Gostaria de subscrever, se o autor permitir. deliberação aprovado ofício. Requerimento 574, subscrito Fernando Betti e Heberson. Requerimento 575 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicitando ao prefeito municipal informar sobre a possibilidade de encaminhar a esta Casa de Leis projeto de lei propondo a concessão de benefícios pecuniários às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, conforme solicitação do NUDEM, Núcleo Especializado de Promoção e Defesa da Mulher. Em deliberação. Deliberação, senhor presidente. Deliberação, Fernando Betti. Parabenizo o nobre vereador se preocupar com essa área onde está acontecendo essas violências com as mulheres nas casas. E eu gostaria de subscrever, se for possível. Tudo bem. Em deliberação, aprovado ofício, requerimento 575, subscrito vereador Rui Fernando Betti. Requerimento 576 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita ao prefeito municipal, após contatos com o Departamento de Assistência Social, informar e encaminhar a esta casa a relação dos projetos que oferecem cursos profissionalizantes para os beneficiários do Bolsa Família, bem como fornecer informações sobre qual tem sido o aproveitamento e aceitação do público-alvo, e ainda quantos deixaram de fazer parte do cadastro Bolsa Família por conta desse mecanismo de incentivo. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento 577 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita ao prefeito municipal, através do CETRAN, informar a esta casa sobre a possibilidade de realizar estudos com o intuito de intensificar a fiscalização do trânsito, implantar nas principais avenidas do município as lombadas eletrônicas, popularmente chamadas de redutor eletrônico de velocidade. Basicamente, é um equipamento ostensivo usado para garantir que os veículos trafeguem dentro do limite de velocidade permitido. Em deliberação, aprovado ofício. Peço para subscrever o requerimento 577. Peço para subscrever também, senhor. O vereador Fernando Betti, Claudinei Damalho e João Henrique. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento 578 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano, solicita informações sobre a realização de testes para leishmaniose visceral canina
Em deliberação, aprovado, oficiência. Requerimento 579 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita a retirada dos projetos de lei número 84, 114, 123, 157, 167, 168, 206, 225 e 241 de sua autoria. Em deliberação, aprovada a retirada pelo autor. Requerimento número 580 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, encaminha um anteprojeto de lei que estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e para pessoas com deficiências já cadastrados nas unidades de saúde do município de São João do Boa Vista e dá outras providências. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Deliberação, Fernando Betti. Eu gostaria de parabenizar o vereador e dizer que, como subscrevi o requerimento, gostaria de subscrever o anteprojeto também. Permitir. Requerimento 580, subscrito pelo vereador João Henrique, Claudinei, Gerson, Fernando Betti. Em deliberação, aprovado, oficiência. Requerimento 581 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, encaminha um anteprojeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Educação Ambiental e Consciência Ecológica e dá outras providências. Em deliberação, aprovado, oficiência. Requerimento número 582 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre o Programa de Contenção e Preservação do Meio Ambiente no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado, oficiência. Requerimento 583, subscrito Fernando Betti. 582. Subscrito Fernando Betti. Requerimento número 583 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre o Programa de Combate ao Bullying nas escolas públicas do município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado, oficiência. Requerimento 583, subscrito vereador Heberson e Claudinei da Mata. Fernando Betti. Requerimento número 584 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre o programa médico nas creches da rede municipal e dá outras providências. Em deliberação, aprovado, oficiência. Também peço para subscrever esse requerimento 584. Subscrito vereador Claudinei, vereador Gerson, Fernando Betti, Odair Pirinotto e Roberto Campos. Requerimento número 585 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre a divulgação do cardápio de alimentação escolar da rede pública municipal de ensino e dá outras providências. Aprovado, oficiência. Requerimento 585, subscrito vereador Gerson. Eu não sei na rede pública municipal, mas no estado ela já tem o cardápio. Né? No município, não sei, mas vou pedir para subscrever o seu requerimento também. 585. Vereador Fernando Betti e Roberto Campos. Requerimento número 586 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre a campanha permanente de incentivo à arborização de ruas, praças e jardins da cidade e dá outras providências. Em deliberação, aprovado, oficiência. Requerimento 586, subscrito vereador Gerson, vereador Fernando Betti, Odair Pirinotto, Claudinei da Mata. Requerimento número 587 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, encaminha o anteprojeto de lei que institui o Programa Escola Amiga do Meio Ambiente. Em deliberação, aprovado, oficiência. Requerimento número 588 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de encaminhamento de cópia integral dos contratos emergenciais firmados pelo município de São João da Boa Vista e dá outras providências. Em deliberação, aprovado, oficiência. Se o autor permitir, eu queria subscrever. Requerimento 588, subscrito vereador João Henrique. E vereador Fernando Betti. Vereador Gerson. Vereador Dr. Chaves. Odair Pirinotto. Roberto Campos. Claudinei. Requerimento número 589 de 2014, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, solicita estudo para colocar um semáforo no cruzamento da João Pessoa com a rua Carolina Malheiros, devido ao alto índice de acidente no local. Em deliberação, aprovado. Em deliberação, senhor presidente. Deliberação do Dr. José Eduardo.
esse cruzamento aí é muito perigoso. Isso. Está tendo muito acidente ali perto da clínica do Dr. Edson de Gênova ali. Só que eu acho que se por um acaso ocorrer de instalar, fazer com que esse semáforo ele abra junto com o da Carolina Malheiros, ali, com o cruzamento do próximo semáforo, para o fluxo ser integrado. Justamente, porque não adianta nada abrir ele e fechar o outro, vai dar atrapalhado do mesmo jeito. Certo. Se o autor permitir, eu queria subscrever, doutor Zé. O requerimento 589, subscrito vereador João Henrique, Claudinei, Fernando Betti, Rui. Requerimento número 590/2014, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino, solicita à Polícia Militar que intensifique o policiamento no DR. Em deliberação, aprovado por si, peço para subscrever o requerimento 590. Requerimento 590, subscrito vereador Claudinei e Fernando Betti. Indicação número 397. Desculpa, pulei. Agora você tem que ler as indicações. As indicações agora. Indicação número 397 de 2014, de autoria do vereadora Helenice Maculada Vidolin, sugere ao Executivo que seja prestada uma homenagem póstuma ao Dr. Plínio de Arruda Sampaio em reconhecimento aos serviços prestados à nossa nação. Ao Prefeito Municipal para os devidos fins. Indicação número 398 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita tapar os buracos existentes na Avenida do Rotary. Ao Prefeito Municipal para os devidos fins. Indicação número 399 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, sugere ao Executivo proceder a estudos relativos à elaboração de um projeto de lei concedendo aos proprietários de imóveis contribuintes do IPTU, beneficiários e incentivos fiscais, exemplificando a redução do valor do IPTU como contrapartida pela construção, manutenção e conservação dos passeios fronteiriços às suas propriedades. Ao Prefeito Municipal para os devidos fins. Peço para subscrever, senhor presidente. A indicação 399, subscrito Fernando Betti, Rui. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de subscrever a 397 também. Então, a indicação 397, subscrito vereador Rui. Ao Prefeito Municipal para os devidos fins. Ofício do expediente. Ofício número 205 de 2014 do Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros. À disposição dos vereadores. Ofício número 206 de 2014 do Departamento de Assistência Social, convite para participar do evento de comemoração ao Dia do Idoso a realizar-se no dia 25 de setembro de 2014 na Sociedade Esportiva Sanjoanense. À disposição dos vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Claudinho. Gostaria de subscrever a indicação 397 também. A indicação 397, subscrito pelo vereador Claudinho. E doutor Zé Eduardo também. Heberson e Odair Pirinotto. Ofício número 207 de 2014 do Senado Federal encaminha resposta ao requerimento 443 de 2014 de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício número 208 de 2014 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente encaminha resposta ao requerimento número 522 de 2014 de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício número 209 de 2014 dos moradores do bairro Alegre e Jardim Pousada do Sol encaminha abaixo-assinado solicitando, junto ao Executivo, que providencie a revitalização do complexo esportivo do bairro, que se encontra em completo abandono. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Ofício número 210 de 2014 do Conselho Tutelar de São João da Boa Vista encaminha resposta ao requerimento 522 de 2014 de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício número 211 de 2014 da Polícia Militar encaminha resposta ao requerimento 522 de 2014 de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício número 212 de 2014 da Sabesp encaminha relatório de prestação de serviços. À disposição dos vereadores. Esgotados os documentos constantes do expediente da sessão, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão à parte destinada ao uso da palavra no pequeno expediente. Pequeno expediente.
Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada do inscrito no pequeno expediente. Fernando Betti. Depois suspende. Alô. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente, eu cumprimento os demais amigos da casa. Venho aqui tomar a tribuna hoje porque solicitei um sobrestamento referente ao projeto de lei 90, que entrou na casa há uns 20 dias atrás, e para que eu tivesse tempo a estudar o projeto. Estudando o projeto, verificamos que tinha algumas coisas que precisavam ser moldadas, e referente à lei que esse projeto já vinha a modificar na questão do projeto 2644 de 2009, que regulamenta a questão do aeroporto e seus arredores. Pois bem, tendo em vista que o projeto 90 tinha entrado na casa, e eu comecei a estudá-lo, depois de pedir o sobrestamento, devido a algumas citações que constavam no artigo 5 e no parágrafo único do mesmo, sugeri, então, algumas modificações. As modificações foram feitas no artigo 5º, e no parágrafo único do mesmo. Sugeri, então, algumas... a situação era o seguinte, onde o CMD, no artigo 5º, opinava pela conveniência das empresas a serem instaladas no aeroporto, não será mais dessa maneira. Agora, o CMD opinará através de estudos pontuais, no caso da viabilidade da empresa, se ela vai ter rentabilidade para o município, quais as questões dos empregos gerados. Então, depois desses estudos pontuais, onde gerará um relatório, o CMD vai gerar um relatório dessas situações. E para nós aqui ficará mais fácil nas questões de votação na casa. Por exemplo, se uma empresa for negado pelo CMD, numa opinião, no caso, de vir para São João, devido aos estudos deles, essa situação pode ser vista pelo empresário, esse empresário pode ir até o prefeito e mostrar a contraproposta dele e ter como viabilizar o seu terreno para fazer as instalações na área do aeroporto. No caso, empresas voltadas somente à área de aviação. Entendo que por esse ano ser eleitoral, e a lei ser de doação de terreno, na Lei 9.504, de 97, no artigo 73, parágrafo 10, veda a doação de quaisquer bens públicos no ano eleitoral, e não especifica a esfera, se é federal, municipal ou estadual. Então, esse foi um dos motivos também para mim solicitar o sobrestamento. Ou seja, seria proibido fazer a doação desse terreno. Vereador Fernando B. Queria que você pedisse a suspensão do trabalho? Então, suspenso os trabalhos de mentalmente por 5 minutos. E gostaria de continuar se gravando. Veda a doação de quaisquer bens públicos no ano eleitoral e não especifica a esfera. Ou seja, seria proibido fazer a doação. Se no mesmo parágrafo não dissesse que se estiver citado ou inserido ou incluso no plano plurianual do município e em lei que já vem destinada à regulamentação do aeródromo, em execução no ano anterior, que no caso a lei é de 2009, então assim entendo que por estar em lei e no plano plurianual, pode-se fazer a doação. Então, cheguei à conclusão, estudando isso, pode-se fazer a doação. No parecer da NDJ que eu solicitei, que é um órgão consultivo da nossa Câmara, sugeriu que substituísse a palavra doação por concessão de uso. Porém, como o pagamento das terras
dos terrenos que vão ser comprados vão ser pelo empresário interessado e não vai ser dinheiro público que vai ser investido naquele local, a própria Lei 9.504 de 97 dá condições também de ser feito como doação e não como cessão, como veio o parecer da NDJ. Então, assim, conversei com o senhor prefeito, conversei com o executivo, conversei com o jurídico do executivo também, nas questões, e pontuei as questões do Conselho Municipal de Desenvolvimento, aonde ele vai viabilizar um estudo específico dessas empresas que vai ser instalado. Então, anteriormente, esse conselho distinguia sobre a conveniência ou não, isso de uma forma genérica, sem nenhum estudo específico e nenhum relatório apresentado aos empresários que viriam para São João. Hoje não. Hoje, com essa emenda que está vindo à casa, ele vai ter que fazer esse relatório com as pontuações, dizendo o porquê essa empresa vai vir ou porquê essa empresa não vai vir. E isso tem como a gente ter acesso a isso e uma melhor condições de estudos na votação de cada projeto de empresa que chegar aqui na nossa casa. Agradeço a todos. Reaberto esse trabalho, peço ao meu secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Estão presentes vereador Gerson, Raimundo Rui, Fernando Betti, Dr. Zé Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Heberson, Odair, Roberto Campos, Dr. Chaves, João Henrique e Claudinei Damalho. Próximo vereador inscrito. Eu. Vereador Helenice. Boa noite a todos. Eu gostaria só de retificar que o Conselho CMD é um conselho consultivo e não deliberativo. E sempre que o Conselho Consultivo, o CMD, analisa qualquer doação de terreno a qualquer empresa, ele o faz com relatórios, ele faz dentro da documentação, isso já é praxe do CMD. Ele pede toda a documentação, capital de investimento, terreno necessário, quantos empregos serão gerados, qual será o faturamento anual, tá? Então, isso tudo já é feito dentro do CMD. E, com certeza, não será diferente dentro da aquisição de algum terreno lá no aeroporto, tá? Eu acho que isso daí é público e notório, que toda vez que o CMD se reúne a respeito de uma empresa, ele o faz mediante dados, mediante consultas, e a cada reunião tem uma ata onde todos assinam. Tá? Então, para qualquer empresa que até hoje foi concedido, qualquer terreno, qualquer benefício, dentro do distrito industrial e qualquer local que passe pelo CMD, está tudo registrado em ata. Por que concedeu, quem votou a favor, qual foi a vantagem do conselho manifestar favorável à doação ou não. Isso é um relatório que o CMD é procedimento dele. Por isso existe esse conselho. Tá? Agora, eu aproveito para dizer que esse não é o problema, que eu acho que mais importante do que essa questão de passar pelo CMD é que o Executivo agilizasse o plano diretor do aeroporto. Porque sem o plano diretor e com essa nova vontade de tornar algumas áreas de domínio público, aí sim eu tenho um pouco de medo e receio, porque não se sabe e não tem norteado qual o local que pode continuar sendo empresa, qual o local que vai ser hangar e qual vai ser o local que futuramente o nosso aeroporto ele deva ser regional para fazer voos comerciais e até de cargas, tá? E de passageiros. Então, isso é que é o mais importante nesse momento. É sabermos e termos um estudo do plano diretor. Então, eu aproveito para encaminhar. Não tem. Não tem. Estava sendo contratada uma empresa. Então, só que eles precisam apresentar. E o plano diretor passa pela Câmara. Nós ainda não vimos nenhum plano diretor. Então, antes de
preocuparmos em doar para as empresas, é necessário que a gente se preocupe com o plano diretor. Gostaria que suspendesse os trabalhos. Suspender os trabalhos regimentalmente por 5 minutos. Em questão ao plano... Continua gravando, por favor. Em questão ao desenvolvimento do plano diretor do aeroporto, o Executivo já vem fazendo um estudo. Como não há esse plano diretor ainda concretizado, eu estive no aeroporto, juntamente com o empresário, com a secretária da Agência de Desenvolvimento, vendo a área que está sendo desenvolvida dentro dessa lei, que é a área, a parte de baixo da pista, de quem olha sentido rodovia, o lado esquerdo da pista, onde ficam os hangares, para a parte de baixo dos hangares. Na parte posterior da pista, do lado direito, vai ter uma pista de 3.000 metros que já está pré-desenvolvida pelos engenheiros da Agência de Desenvolvimento, aonde que a parte de baixo, do outro lado, assim mesmo ainda do lado direito de quem olha para a rodovia, vai ser outras empresas na área de aviação. Este projeto especificamente, existe um empresário que ele precisa fazer ampliação da sua empresa para continuar em São João, que é o proprietário da empresa Impaer. Posteriormente, está migrando para o aeroporto, abaixo dos hangares, né, na onde tem o acesso de quem entra no aeroporto, está migrando a Ciamax, que é outra empresa que já está instalada e já está produzindo avião. E está vindo também para São João uma empresa de manutenções de aviões nas suas horas de voo, que faz a manutenção mecânica. E esta empresa, nada mais, nada menos, gerará na faixa de 100 empregos. Então, assim, este projeto que está na casa é para fazer esse desenvolvimento na área lateral, do lado esquerdo, de quem olha na pista, sentido rodovia. Então, o projeto econômico está sendo desenvolvido já por uma empresa contratada e o projeto do aeroporto, na questão do plano diretor do aeroporto, já está sendo desenvolvido. Porém, tudo isso que vai ser implantado lá já está sendo monitorado pela agência de planejamento do município. Então, assim, dentro dos quesitos que já vão ser estudados. Então, a questão do aeroporto em si está tranquila. Eu estive no local, visualizei isso pessoalmente e posso garantir aos senhores que não vai danificar nada. Pelo contrário, ainda existe um estudo aonde ficam, se os outros vereadores quiserem ir até o aeroporto, aonde existem as bombas de abastecimento dos aviões, elas vão ser relocadas dali e vai ser, naquela região, vai ser feito uma área de embarque e desembarque para ser feito o embarque de pequenos aviões. Então vai ser feita uma pequena estação de embarque e desembarque naquela região, que também fica do lado esquerdo da pista, próximo ao barracão da Impaer. Eu gostaria de completar o meu raciocínio, mesmo porque quando todo esse desenvolvimento, essas duas empresas que hoje estão lá, e a terceira, Azul do Vento, veio quando a gente estava na administração, e a preocupação é justamente essa, que a gente não trouxesse qualquer outro crescimento para dentro do aeroporto, se não houvesse um plano diretor estabelecido por pessoas da área, tá? E que fosse, porque primeiro esse plano diretor ele precisa ser aprovado pela ANAC. Tá? Quando nós trouxemos o taxiamento aéreo noturno, nós tivemos grandes exigências da ANAC. Se a ANAC não aprovasse, hoje não estaria fazendo pousos noturnos. E demorou, porque a ANAC é o órgão que regulamenta e fiscaliza o aeroporto. O que eu estou dizendo é para que a gente tenha força suficiente
tá? E que isso seja mesmo feito como lei. Porque a gente sabe que o município é uma questão e é uma instituição pública que a gente precisa ter as coisas no papel e através de lei. E que as coisas acontecem muito rápidas dentro do município. Então, a minha preocupação, volto a dizer, é que o plano diretor seja estabelecido para depois haver o crescimento dentro do aeroporto. Se já tem tudo já dimensionado, por que que não se faz a lei e se decreta o plano diretor estabelecendo para que todos conheçam o local e aonde vai se dar as atividades dentro do aeroporto? Então, primeiro, e eu volto a dizer, é muito importante nesse momento de crescimento que nós tenhamos as diretrizes de crescimento dentro de um plano diretor estabelecido com normas e regras e aprovado pela ANAC. Corre-se o grande risco depois do órgão não aprovar o que está sendo executado. A ANAC é um órgão complicado, difícil, muito exigente, tá? E eu acho que as coisas sendo feitas com a aprovação do órgão responsável, corremos muito menos riscos de fazermos alguma benfeitoria lá de forma equivocada. Gostaria de uma parte, senhor presidente? Gostaria de informar também que esse final de semana, na sexta-feira, o representante da ANAC esteve no aeroporto e vistoriou também as empresas que ali se encontram. E pela conversa que tive com ele, parece que ele está muito feliz com o desenvolvimento daquele local. Então, venho aqui trazer mais essa informação aos meus amigos. Reaberto esse trabalho, peço primeiro secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Estão presentes vereador Raimundo Rui, Tite, Fernando Betti, Helenice, Bira, Claudinho, Heberson, Odair, Dr. Ademir, Roberto Campos, Dr. Chaves, João Henrique, Gerson Araújo, Claudinei Damalho. Próximo vereador inscrito, pequeno expediente. Eu queria falar, senhor presidente, principalmente, eu queria dar um alerta aqui, já teve vários requerimentos na casa de vários vereadores, mas eu queria deixar um alerta aqui em relação aos pontos de ônibus circular, né, como algumas pessoas querem dizer. Há uns 20 dias, mais ou menos, uma senhora caiu lá no Nova República, ela foi sentar, ela estava sentada no meio-fio, ela foi levantar, caiu e deu quase uma fratura exposta, porque não tinha onde ela sentar. Tá? Nós temos muito ponto de ônibus na cidade sem demarcação, a pessoa nem sabe que é ponto de ônibus. A gente tem vários pontos de ônibus que não tem cobertura, e vários que foram tirados. Então, eu vejo a importância, todos os vereadores quase, alguns já fizeram requerimento, outros já assinaram junto, quase todos os vereadores já cobraram isso. Mas eu acho que a gente tem que ter uma postura muito importante, está trocando de empresa, eu vejo que nós temos que cobrar isso, porque a população utiliza, hoje a gente motiva cada vez mais usar transporte coletivo, por causa do meio ambiente, por causa das coisas, e o nosso transporte coletivo está cada dia mais precário. Muitas pessoas não sabem nem aonde tem ponto de ônibus em São João da Boa Vista. Então eu queria deixar aqui o meu desabafo em relação a essa senhora. Quem veio reclamar comigo foi um senhor aposentado da prefeitura que viu a senhora cair, tentou socorrer, mas ele também está tão de idade que ele não conseguiu socorrer. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso daí e nós, vereadores, tomar alguma atitude em relação a isso daí. Mais do que a gente já vem cobrando, eu sei que é difícil, mas a gente pautar um pouco mais o prefeito em relação a isso. Próximo vereador inscrito. Não tem mais nenhum vereador inscrito. Esgotado os documentos constantes do expediente dessa sessão, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão ao pai destinado ao uso da palavra pequeno expediente. Você já foi, né? Esgotado. Bom, grande expediente. Tribuna livre. Iniciando o grande expediente, solicito o senhor secretário que solicita a verificação dos inscritos para o uso da tribuna livre nessa noite. No dia de hoje está escrito a senhora Ângela Garcia Pereira Escalon, que usará a tribuna para falar sobre o bairro Parque dos Resedás.
Dona Ângela, a senhora tem 7 minutos. Pode usar a tribuna. Pois não. Bom, gente, boa noite a todos. Boa noite. Eu vim aqui usar a tribuna em favor, não propriamente de mim, de muitas pessoas que se justificam injustiçada pelo sorteio dos resedás. Por quê? Ponto. Não foi passado especificamente para a gente que fizemos inscrição, corremos atrás de vários papéis para pontuação para o Parques Resedás. Tem muitas pessoas que pegaram casa, não necessitam de casa, está sendo investigado com a graça de Deus, porque antigamente não se fazia isso, e várias pessoas pegaram casas e estão com mansões construídas, e a gente que é pobre, eu moro em São João da Boa Vista há 43 anos, faz 23 anos que eu faço inscrição, nem para suplente eu peguei. Tem muitas pessoas carentes que precisam de casa. Estão investigando? Eu acho que tem que investigar a fundo, porque a gente não entendeu, não foi passado para a gente no dia lá, é 15 de setembro que a gente tinha que levar os papéis, certo? Tinha que levar os papéis. Acima de 15 anos, quem tinha filhos? 5 anos em São João da Boa Vista. Teve pessoas que pegaram casas, que casaram recentemente, não têm filhos e pegaram casas. Acha correto? Tem pessoas aqui, a minha irmã tem 3 filhos, mora aqui, todo mundo fala que não tem área de risco. Graças a Deus, estão fazendo os piscinão, não tem área de risco. Mas Oscar Johnson era uma área de risco. Muita gente perdeu muita coisa ali no Oscar Johnson, porque era área de risco. Agora, falar que uma pessoa que paga R$600 de aluguel, tem 3 filhos para criar, não é beneficiado com ponto, com pontuação, porque muita gente não foram no sorteio porque tinha 5 pontos, o outro tinha 4, o outro tinha 3. Independentemente do sorteio, tem que se averiguar, tem que se investigar. Não pode ficar mais do jeito que está, porque das outras vezes não se investigaram nada. Estou certo ou estou errada, gente? Muita gente pegou casa e não falaram, a gente vai investigar. Não foram investigar. Falaram para mim o seguinte, eu liguei hoje lá para falar com a Fabiana. Pedi para o Solencar estar aqui, que ele é o coordenador do projeto da habitação. Falaram o seguinte, a gente não pode investigar 7.900 pessoas. Vamos investigar as pessoas que foram sorteadas. Ok, correto. Ah, foram na casa das pessoas. Da minha casa não foi. Falaram para mim, porque eu moro no fundo da casa da minha mãe, que eu não poderia pegar a casa. Minha mãe vai falecer, aí eu vou morar com quem? Me fala. Porque tem muita gente aqui, ó, que estava fazendo um protesto na praça. Não sei se vocês sabem. Estavam lá na praça fazendo um protesto. Vieram para cá, porque eu vim aqui semana passada, não consegui falar. Então eu vim falar em nome deles, porque tem pessoas que precisam de casa. Agora tem pessoas que não precisam, e eles precisam ser investigados. Não vou dar nome, não vou denunciar ninguém, porque é a cabo de quem está comandando isso investigar. Porque me falaram que isso já veio do governo. Como que se vota e se assina um negócio que veio do governo? 500 pessoas ganharam casa, não participaram do sorteio. Correto? Não participaram do sorteio porque já ganharam casa. Mas como? Se tinha até 15 de setembro para a gente levar a pontuação da gente. Não foi passado que deficiente auditivo, para mim, podia levar para contar ponto. Quem tinha um deficiente auditivo ou deficiente físico na família, contava ponto. Quem tinha pessoas que tratavam com câncer, eu agradeço, não está aqui na Câmara, o doutor Zé Eduardo, que se não fosse por ele, a minha filha teria falecido. Ele descobriu um câncer nela, descobriu que estava um câncer. Eu fiquei 3 meses dentro de um hospital do Boldrini. Não valia ponto, mas eu fiquei sabendo que valeria ponto. Tem muita gente aqui, a gente veio saber a história dos pontos, que ninguém está entendendo esse negócio dos pontos. No Jornal Município saiu a casinha na mão, que isso está com muita coisa por baixo dos panos, e está como se fosse uma fraude. E não é só aqui em São João. Está tendo briga na Vargem, está uma confusão. Eu acho assim, vai fazer um sorteio? Os idosos, os deficientes, tudo bem, eles têm a prioridade. O restante, taca tudo numa urna só. Entende? Aí vai pela sorte. Eu moro na Nova República 1
Eu trabalhei lá com 12 anos de idade, que o meu pai ganhou lá. Eu precisei falsificar documento, porque é por horas. Lá tinha que ser por hora para você escolher uma casa. Eu falsifiquei meu documento, dei documento da minha prima para trabalhar lá. Trabalhei lá e de lá eu não saí. Casei e estou lá até agora, na casa da minha mãe. E eu acho injusto com as outras pessoas, com o ser humano, que vai lá, corremos atrás de papel, deixou a gente louca a habitação, para provar os pontos, mas não foi passado. Se uma pessoa tivesse uma limitação, podia fazer parte e ganhar um ponto. Se ela era deficiente auditivo, ganhava um ponto. Ninguém entendeu esse negócio dos pontos, não foi esclarecido na hora para a gente. Só falou que a gente podia provar filho acima de 15 anos e 15 anos de casado. É errado, porque tem pessoas que precisam. A gente tem que ver que tem pessoas que moram aqui em São João há muitos anos, como uma pessoa que vai pagar um aluguel de R$600, que ganha R$1.000, com 3 filhos para criar, e não foi beneficiada com esse sorteio. Nem de ponto, nem de nada. Teve gente que saiu sorteada, nem está no diário oficial, porque foi passado. Ia ser sorteado quem estaria no diário oficial. Não estava o nome no diário oficial. E foi beneficiada. Então tem que ser investigado. Entendeu? Eu não venho trazer nome de ninguém. Eu quero justiça pelas pessoas que estão sendo justiçadas pelos pontos. Pelos pontos. A turma está reivindicando outro sorteio. É complicado outro sorteio, mas que seja um sorteio justo. Joga todo mundo na urna. O correspondente, que é da habitação, não apareceu aqui. Eu chamei, eu liguei para ele, ele sumiu. Não sei para onde que está. Porque quando nós fizemos um sorteio, há 20 anos atrás, quando meu pai foi sorteado, era assim, jogavam-se tudo na urna, ia um lá, tirava, ia o outro, tirava, as próprias famílias. Agora, 500 e poucas pessoas nem precisaram comparecer, porque elas já foram beneficiadas. Porque receberam visita. Eu não recebi uma visita na minha casa. Alguém recebeu visita na casa de vocês? Ninguém. E são gente que tem casa, são gente que são beneficiadas. Eu acho que devia investigar. Seus minutos estão esgotados. Vou suspender os trabalhos, vou só completar a sua raciocínio, tá? Suspendo os trabalhos de mentalmente por 5 minutos. Tá, aí eu só queria uma resposta. Então, eu suspendi o trabalho, porque aqui regimentalmente é 7 minutos. Mas suspendi o trabalho para a senhora continuar. Então, eu queria uma resposta desses pontos. Por que o senhor Alencar não está aqui? Eu queria dar uma sugestão para a senhora. Eu queria ver com a casa, a gente fazer um convite. A minha cunhada está ali, ó. Para vocês e o Alencar, ou a diretora da promoção social, para estar segunda-feira aqui, para explicar para vocês sobre o sorteio, como foi feito. Então, hoje teve um sorteio na habitação, porque não disse que não deu tempo de sortear todo mundo no SIC. Porque já estava vendo um burburinho, já estava vendo o povo exaltado, porque estava achando coisa errada. Sortearam tantas pessoas, tantos idosos, tantos deficientes. A hora que chegou a nossa vez, que tem 1 ponto, 2 pontos, porque não foram fazer uma visita na nossa casa, queriam colocar na urna os idosos. Tem centro de idosos, os idosos assim, lá eu moro na Nova República, tem lá o centro do idoso. O centro do idoso ele tem médico, ele tem fisioterapeuta. Agora um idoso pega uma casa, não discriminando, 4 cômodos, o filho vai lá, mete o pé no pai, na mãe, no idoso, entra na casa. E aí? Como que fica? E a pessoa que paga aluguel 500, a minha cunhada, o aluguel dela vai para R$600, tem 3 filhos para criar. Meu marido mora numa casa, o meu irmão mora numa casa embaixo, a outra em cima. Como que fica? Tudo embolorado. Eu quero saber como é que fica. As pessoas que estão precisando de casa, gente, estão investigando, já me falaram que tem 300 e poucas denúncias, e sortearam o suplente hoje, que não deu tempo de sortear no SIC, porque já estava um burburinho. O Sr. Alencar, ele é muito sem educação e grosso. Eu queria que ele estivesse aqui na tribuna, porque eu conheço ele há 31 anos. A gente vai falar com ele, ele não respeita a palavra do ser humano nem do sanjonense. Porque se a gente é sanjonense, ele é sanjonense, ele tem que respeitar a palavra da gente. Ele não respeita, ele é sem educação. Fui falar com ele, ele falou, não, bem, você tem que tratar lá na habitação. Ele não é o coordenador da habitação?
Ele é o coordenador da habitação. Ele sabia que eu ia estar aqui hoje. Por que ele não veio? Dona Ângela, eu queria, no caso a senhora já concluiu, eu queria agradecer a senhora. Porque está muito estranho esse negócio do ponto. É complicado esse negócio de ponto. Gente que não está lá no sorteio, ganhou a casa. Como gente que ganhou uma casa se o nome não está no edital? Você não há de conver comigo, saiu no edital. O nome que tiver no edital será sorteado. Não está no edital. Como foi sorteado? Como? Como? Vereador Gerson, fazer uma pergunta. Pode falar, senhor Gerson. Tudo bom, Pri? Bom. Tá jóia. Pode falar isso. Eu conheço por Lili, mas fala, senhor Gerson. Tá jóia. Há mais de 40 anos, né? Há mais de 40 anos. É. Essas denúncias são denúncias sérias e a gente não deve julgar sem as pessoas estiverem presentes aqui. Então a mesa vai convocar a secretária da Promoção Social, o senhor Alencar. Vocês compareçam aqui na segunda-feira, me tirar as dúvidas. Liguei para a dona Fabiana, eu falei que eu estaria aqui. Vai ser diferente, vai ser uma convocação da Câmara Municipal. Ele tem o dever de comparecer. Ele tem o dever. Então aí ele vai esclarecer qualquer dúvida para que nós possamos não cometer nenhuma injustiça e ver o que nós podemos fazer de forma correta. Não quero injustiça para ninguém. Tá bom? Porque eles falaram assim, ó, gente, a casa é para quem tem filhos, para quem tem há 5 anos em São João. Tem gente que casou recentemente e pegou casa, não tem filho. Se ela tem condições de pagar R$6.000 de aluguel durante um ano, ela não tem condições de pagar um aluguel de uma casa? E deixem aberto as pessoas que vocês têm conhecimento, tragam esses nomes até a Câmara Municipal e nós vamos verificar isso também. Não, esses nomes aí já estão sendo verificados, porque a Fabiana falou que já fizeram denúncia. E tem que investigar, porque da outra vez, lá no Hortência mesmo, muitas pessoas já foram investigadas. Mas já tempos atrás, não é de agora, gente, isso tem que ser investigado desde quando começou o projeto de habitação de São João da Boa Vista. Desde quando eu conheço um cara, ele ganhou a casa, 2 casas, ele fez uma chácara. Lá ele aluga, ele faz festa. E quem precisa? Quem precisa? E aí, o que você me fala de quem precisa? Não, está errado. Vai ser tomadas providências cabíveis, pode ter certeza disso. Eles estavam tudo lá na praça. Eles ficaram sabendo que eu ia vir falar aqui na tribuna, vieram aqui. Porque isso que é justiça. Que será feito, tá bom? Pode então, ele deveria estar aqui. Eu acho errado dele não estar aqui. Ele foi avisado. Nós não conseguimos falar com ele. Por que ele está se esquivando? Não, vai ser convocado na segunda-feira. O município pôs que isso daí é uma fraude. E aí? Será tomada providência. Pode ter certeza disso. Tá bom? Não, eu gostaria que tomasse providência e tivesse mais respeito com o povo de São João. Porque o povo de São João merece uma explicação e merece respeito. Porque se a gente vota nos deputados, nos vereadores ou no prefeito, o prefeito nunca está numa sessão da Câmara e eu vejo ele. Ele deveria estar aqui também, porque ele tirou foto bonitinho para postar lá no jornal que ele entregou não sei quantas casas do Resedar. Por que ele não está aqui para explicar essas coisas? Então, quem Aqui, ó. Aqui, gente. Tá aqui. Isso aqui é uma fraude. As casas do Resedar é uma fraude. Tá aqui. Tá no jornal. E se é uma fraude, não tem como cancelar esse sorteio e refazer outro? Então, por isso que vai ser chamado os secretários, vai ser averiguado, tá? Nós estamos falando para vocês que vocês compareçam também na segunda-feira para que possam ouvir as declarações deles. E através da declaração deles, nós vamos tomar as providências. Tem muita gente se sentindo injustiçada. Não por mim, eu moro na casa da minha mãe, que nem eu falei para a moça. O dia da manhã que a minha mãe morrer, eu vou morar com ela, se ela ceder um cômodo para mim. Não, fica tranquilo que nós vamos tomar as providências. Porque olha, quanta gente. R$600, R$700 de aluguel. Pai de família, gente. Agora coloca a pessoa lá que nem filho tem, casado e já ganha casa. E eu queria saber, depois desse sorteio que teve, onde é o descarte da urna. Você pode nos informar onde é o descarte da urna do sorteio dos Resedar? Então, essas perguntas nós vamos não fazer para os vereadores, mas sim para a secretária da Promoção Social e para o Alencar. Tá bom? Então, por que então ele você não pode tá ter aqui? certeza de que nós vamos tomar as providências, os vereadores vão indagar. Tá? Os vereadores aqui representam a voz do povo, são várias representações e vão tomar as providências. Porque tá não é fácil, o povo está cansado de ficar calado. Tá, joia. Agradecemos a presença da senhora. E eu queria fazer só uma observação. Eu queria agradecer o doutor Zé Eduardo, porque se não fosse ele, minha filha estava morta.
Porque se o médico falava, não é nada, numa íngua. Se não fosse ele encaminhar ela para o Boldrini, ela estava morta. Hoje ela tem 20 anos e, graças a Deus, ela está curada. Não puxação de saco, não, porque eu não puxo o saco, não. Porque eu tiver que falar, eu falo. Estou cobrando o senhor, seu Demir. Tá? Numa praça na Nova República, que o senhor foi lá fazer uma palestra... Dona Ângela. Não, aí não pode, senão nós vamos cortar a voz da senhora. A senhora reclamou sobre a questão das casas populares e mudar de assunto não pode, tá? Não pode cobrar o vereador aqui presente. A senhora não tem autonomia para isso. Não, só para ele ver da pracinha. Tá certo? Lá da nossa... Ângela, vai ser cortado seu microfone, por favor, tá bom? Ângela, muito obrigado. Dona Maria Ângela, a senhora deixou um telefone na casa para... Então tá. Reaberto esse trabalho, peço para o meu secretário faça a verificação dos senhores vereadores. Estão presentes o vereador Raimundo Rui, Tite, Fernando Bete, Helenice, Bira, Claudinho, Odair, Dr. Ademir, Roberto Campos, Dr. Chaves, João Henrique, Claudinei e Gerson. Feita a verificação, havendo nome legal regimental, passo ao próximo cidadão inscrito. Não tem mais nenhum cidadão inscrito. Encerrada a tribuna livre, passa a sessão à parte destinada à palavra do grande expediente pelos vereadores. Palavra livre. O vereador Dr. Iniciando Ademir. a palavra livre pelos senhores vereadores, solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos vereadores inscritos a ocupar a tribuna nesta noite. Primeiro vereador, Dr. Ademir. Alô, alô. Boa noite, senhor presidente. Na figura de quem eu cumprimento os demais colegas vereadores e a todos do auditório. Eu ocupo a tribuna essa noite para falar sobre um assunto que já foi discutido, debatido, conversado, tanto nessa Câmara Municipal quanto no gabinete do senhor prefeito, que é a UTI neonatal e a UTI pediátrica. Eu jamais vou fugir das minhas responsabilidades. Gostaria que a senhora, que me citou da praça, ficasse, pelo menos para poder me explicar, né? Mas infelizmente ela saiu do auditório, né? Mas tudo bem. Em relação ao UTI neonatal e UTI pediátrica, há um requerimento, 2 requerimentos na verdade, os 567 e 568, se não estiver enganado, que deram entrada nessa casa, solicitando que as autoridades possam fazer o máximo possível para a vinda da UTI neonatal e a UTI pediátrica. E eu vou, primeiro, antes de dar uma boa notícia, né, eu vou fazer uma explanação de toda a minha vida política. Será rápida, tá certo? Em 2004, foi minha primeira eleição. Eu não imaginava ser político. E não imaginava que o vereador teria o poder que tem, que é nenhum, na verdade, né? Eu sempre imaginei que eu poderia fazer o UTI neonatal com uma facilidade muito grande, né? E muitas pessoas vêm cobrar o vereador, e muitas pessoas não sabem o que o vereador pode ou não pode fazer. E isso em virtude de uma estrutura política do nosso país, do Brasil, onde o poder está no executivo. O legislativo é hoje muito mais um fiscalizador do que propriamente um legislador. A maior parte dos projetos, eu faço parte aqui da Comissão de Justiça, tem uma série de colegas vereadores que estão com um número inigualável aqui de projetos, quase todos inconstitucionais. Por culpa nossa? Não, a gente faz o projeto, mas o que a gente recebe em troca? Esse projeto não é de competência do legislativo, é do executivo. Então a gente acaba entrando na forma de anteprojeto. Então eu vou fazer uma pequena explanação de toda essa minha vida política. Agradeço ao Tite, que foi quem me introduziu nessa vida política. Exatamente, Tite, no partido do PPS. Então, em 2005, meu primeiro ano de mandato, eu fiz um projeto de UTI neonatal. Eu não sabia como funcionava.
E recebi essa resposta: você não pode fazer um projeto de UTI neonatal. Você tem que fazer na forma de anteprojeto. E foi o que eu fiz. Fiz um anteprojeto em 2005, levei ao prefeito, na época o Nelson Nicolau, com a Helenice de vice. E qual era esse anteprojeto? A ideia: 10 leitos de UTI neonatal, sendo 8 financiados pela prefeitura e 2 pela Santa Casa de Saúde, um, e Unimed, outro. O Nelson me pediu para levantar os custos dessa UTI neonatal. O custo, na época, era de R$20 mil por leito mês. Sendo 8 leitos financiados pela prefeitura, daria um total de 160 mil mês. Isso daria 2 milhões ano. E o que acontece? Inviável para a prefeitura. Não teríamos condições de bancar isso. Por quê? Porque o repasse do SUS é vergonhoso. O que nós recebemos do SUS hoje não dá para você atender um leito de UTI neonatal. Se um leito custa esse valor de 20 mil por mês, o SUS repassa R$2 mil por mês. Quebra qualquer instituição, quebra qualquer prefeitura que tente fazer um serviço de melhor qualidade. Mesmo assim, em 2005, conversando com o Nelson, falei, vamos buscar outras alternativas para ver o que pode ser feito. No ano seguinte, 2006, nós trabalhamos nessa parte. E foi o que o Tite comentou na sessão passada. Muitas vezes a gente faz e não é reconhecido. Principalmente por parte da população. Então, em 2006, o que eu consegui fazer com a ajuda do prefeito Nelson e da Helenice? Isso aí eu não tenho como negar. Obrigado pela ajuda de vocês. Nós conseguimos colocar pediatra no PSF. Conseguimos montar uma equipe de pediatria para atender o pronto-socorro municipal que não existia. Aumentamos o horário de funcionamento de raio-x e laboratório. Montamos uma equipe de plantonistas para a Santa Casa que não existia, pagos pela prefeitura. Tudo isso foi feito dentro da área da saúde. No ano de 2007, tivemos nova reunião na prefeitura para discutir sobre o UTI neonatal. E na época, o colega vereador Antônio Celso também apresentou a ideia do centro oncológico. E nós tínhamos que escolher naquele momento, ou o centro oncológico, porque os pacientes de São João eram encaminhados para fora, ou tentar trazer o UTI neonatal. Naquele momento, nós decidimos sim pelo centro oncológico. Tanto é que o centro oncológico foi inaugurado em março de 2008. Uma portaria 146, e se tornou um centro regional de alta complexidade em oncologia, impedindo que os pacientes de São João fossem transferidos para fora. Terminei meu primeiro mandato. Fui reeleito. Meu primeiro mandato eu tive 1.701 votos. No segundo, 2.397. Você partir para uma reeleição é muito mais difícil. Você está sendo julgado, você realizou um trabalho. Então eu agradeço a esse pessoal que confiou no meu nome. Esse segundo mandato, primeira coisa que eu fiz já no ano de 2009, consegui reunir mais de 5 mil assinaturas para tentar trazer o UTI neonatal. Falei, vou tentar trazer o povo junto comigo. Novamente fizemos uma reunião junto com o prefeito Nelson, que estava no seu segundo mandato. Fomos até a Santa Casa, reunimos com a Irmandade, e nós vimos que a estrutura da Santa Casa não é suficiente para ter UTI. Não é. Hoje, como funciona a Santa Casa? Nós temos um berçário básico, um centro obstétrico, que fica no piso inferior, e um centro cirúrgico no piso superior. Precisava uma reforma grande, que na época geraria em torno de R$500 mil, para que você pudesse adequar a estrutura à UTI. No ano seguinte, nós fizemos uma reunião com vários prefeitos da região, porque a ideia foi diferente. Já que São João não tem condições de bancar a UTI neonatal, vamos tentar fazer uma parceria, estilo Conderg, com todas as prefeituras da região. Cada prefeitura bancando o leito. Alguns prefeitos na época foram favoráveis, outros não. E a ideia acabou não vingando. No ano seguinte, já em 2010, tivemos uma reunião com o secretário de Estado de Saúde, se eu não estiver enganado, o seu Guido Serri. Vários vereadores foram, o Tite estava junto. E o que ele disse? Olha, o Estado pode colaborar para a implantação da UTI, mas apenas cedendo os materiais. Para vocês manterem, vai ser muito complicado, muito difícil. No ano seguinte, 2011, nós tivemos uma grata surpresa.